Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus diário, meditando a palavra. O tema: Tentando entender o celibato obrigatório, parte 28. Os textos bíblicos serão citados na reflexão. Estou retomando a série de reflexões sobre o celibato obrigatório e suas implicações, que, por causa das celebrações da Semana Santa, dei uma pausa pensando em prosseguir na segunda-feira, dia 21 de abril, logo após o domingo de Páscoa. Adiei novamente a série em recolhimento e em respeito ao falecimento do Papa Francisco. Retomo hoje a série de reflexões interrompida na parte 27, dia 15 de abril. Estamos refletindo criticamente sobre a encíclica Sacra Virginitas, escrita em março de 1954 pelo Papa Pio XII, um documento oficial do magistério daquele Papa, onde ele enaltece a virgindade e o celibato como estado de vida superior e mais elevado que o matrimônio. É sempre bom lembrar que Pio XII fundamenta esta afirmação não na palavra de Deus, mas nos escritos de alguns dos primeiros teólogos da Igreja, conforme está registrado na Sacra Virginitas, que diz, abre aspas, a doutrina dos Santos Padres sobre a grandeza e o mérito da virgindade é um forte incitamento e sustentáculo para todas essas almas, a fim de perseverarem no sacrifício oferecido e não retomarem para si nem a mínima parte do holocausto já colocado sobre o altar de Deus. Fecha aspas. Sacra Virginitas, número 5. Este é um forte motivo porque afirmo que, nas atuais circunstâncias, o celibato deixou de ser visto como dom de Deus e foi transformado numa ideologia. A palavra ensina que cada um recebe de Deus o seu próprio dom, uns de uma maneira, outros de outra, conforme 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 7 a 9. Por isso afirmo, sem medo de errar, que, se é dom de Deus que ele concede a alguns e não a todos, torna-se evidente que as autoridades da Igreja não podem exigi-lo de ninguém como condição para ser padre. Ou seja, a Igreja não pode exigir nada além daquilo que Jesus exigiu para ser seguido. Ao dizer que o celibato é um sacrifício, como um holocausto colocado sobre o altar de Deus, o Papa Pio XII está deixando de considerar que o celibato é um dom concedido por Deus. Penso ser válido recordar também que Pio XII cita Santo Tomás de Aquino, que escreveu na Suma Teológica, parte 2ª, 2, questão 186, artigo 4, abre aspas, o uso do matrimônio impede a alma de se entregar completamente ao serviço divino, fecha aspas. Para quem não sabe, Santo Tomás de Aquino viveu no século XIII, entre os anos de 1225 e 1274. E é considerado o maior teólogo do cristianismo e a Suma Teológica, sua grande e mais completa obra. Ora, esta afirmação contradiz claramente os textos bíblicos da primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 ao 5, e da carta a Tito, capítulo 1, versículos de 5 ao 7, que recomendam o casamento dos ministros da igreja, pois aquele que não sabe cuidar da própria casa, como saberá cuidar da igreja de Deus? Diz o texto sagrado. Termino a reflexão de hoje deixando para sua consideração o texto bíblico da carta aos Efésios, capítulo 6, versículos de 25 ao 33. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem algo semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Este mistério é grande, digo-o, em relação a Cristo e a sua igreja. Assim também vós,
Cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Eis o texto bíblico onde o apóstolo São Paulo enaltece a união de marido e mulher no casamento, fazendo a comparação com a própria união entre Cristo e a Igreja. Não conheço nenhuma parte da Escritura que faça semelhante exaltação do celibato. Continuamos amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.